Meus queridos, nesta noite nós vamos prosseguir o ensinamento sobre o dízimo. E é muito bom estudar sobre isso. Estamos vivendo os últimos e derradeiros dias da Igreja de Jesus Cristo por sobre a face da terra. E como não podia ser diferente, muitos falsos profetas têm se levantado. Muitas pessoas estão dizendo, eu sou o Cristo. Muitas pessoas vêm a esse mundo tomando posições de reis, posições de pais, e isso está errado. Nós entendemos, meus amados, que neste tempo se cumpre aquilo que foi profetizado e dito, que nos últimos dias se levantariam homens gananciosos, homens que estariam apegados ao dinheiro e que fariam negócio de vós, e que fariam negócio de todos aqueles que são incautos, que não têm conhecimento das Escrituras Sagradas, que não leem a Bíblia, que apenas tentam entender aquilo que é pregado através dos ensinamentos, acreditam piamente em tudo que se fala, mas não vão buscar a essência do conhecimento. A essência do conhecimento é muito importante para que nós, homens e mulheres, saibamos aquilo que Deus quer da nossa vida e não sejamos usurpados, não sejamos enganados, não sejamos levados pela nossa leviandade por não conhecer a Bíblia Sagrada. Hoje, nesta segunda aula que fazemos sobre o dízimo, nós vamos falar sobre o dízimo antes da lei, porque tem se falado muito que era um hábito se dizimar antes da lei, que era um costume se dizimar antes da lei, e eu encontro na Bíblia duas referências sobre o dízimo antes da lei, que foi dada no deserto do Sinai a Moisés. Eu encontro o dízimo de Abrão, quando Abrão dá o dízimo dos despojos da guerra a Melquisedeque, rei de Salém. E eu encontro também o voto de Jacó, no capítulo de número 28 do livro de Gênesis. Nós vamos ler a partir do versículo de número 10. É muito bom que você leia comigo em casa, tá? Que você estude o texto comigo em casa. Gênesis 28, 10. Diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e se foi a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma pedra daquele lugar e pôs sobre cabeceira, e deitou-se naquele lugar, e sonhou, e eis uma escada era posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela, e eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai, e o Deus de Isaque. Em esta terra em que estás deitado, eu te darei por herança a ti e a tua semente, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo, e te guardarei por onde fores, e te farei tornar a esta terra, porque não te deixarei, até que te haja feito o que te tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Então levantou-se Jacó pela manhã, de madrugada, tomou a pedra que tinha posto por sua cabeceira, e a pôs por coluna, e derramou azeite em cima dela, e chamou o nome daquele lugar de Betel. O nome, porém, daquela cidade dantes era Luz. E Jacó fez um voto, dizendo: Se Deus for comigo, e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestidos para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus. De tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Muito bem, esse é o texto base da nossa meditação nessa noite, do nosso ensino nessa noite. E eu acredito que todos conhecem a história de Jacó. Jacó, ele é irmão de Esaú, filho de Isaque, filho de Abraão, neto de Abraão. Então Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Esaú e Jacó, Esaú sendo o primogênito, Jacó sendo o segundo.
Veja bem, a história de Jacó é uma história um tanto quanto conturbada. Se você não tiver em Cristo Jesus, você não vai aceitar coisas que aconteceram ali naquele momento. Porque, é claro, a Bíblia Sagrada condena a mentira. Jesus Cristo sempre condenou a mentira. Está escrito na Bíblia Sagrada que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. Mas Rebeca, mãe de Jacó, ensinou o filho a mentir. E isso está na palavra de Deus. Ensinou o filho a mentir para que ele pegasse a bênção de Deus. Eu sei que Esaú foi profano, que Esaú foi um homem que vendeu o seu direito de primogenitura por um prato de lentilhas, mas no momento em que Isaque ia dar a bênção para Esaú, que ele estava pronto para partir e ia dar a bênção para Esaú, neste exato momento, foi quando Rebeca propôs a Jacó que ele enganasse o pai. Esaú era um homem peludo, Jacó era um homem liso. Esaú tinha uma voz grave, era caçador, Jacó ele era um pastor de ovelhas e ele tinha uma voz mais fina. E para enganar a Isaque, que estava cego, ela propôs que o seu filho colocasse pele de cabra sobre as suas mãos, preparasse um guisado, vestisse a roupa de Esaú e fosse ter com o pai. A roupa levava o cheiro do filho, e, enfim, propôs toda uma encenação que ia enganar Isaque. E aí Jacó vai, leva o guisado e diz assim: olha, eu ouço a voz de Jacó, mas o cheiro é de Esaú. Dá-me as tuas mãos, coloca as mãos, apalpa e vê então ali a pele de cabra, percebe que é peludo, diz assim: não, esse com certeza é meu filho Esaú. E abençoa Isaque no lugar de Esaú. Ele dá a bênção para Jacó. Isaque abençoa Jacó no lugar de Esaú. E aí o irmão chega com o guisado preparado, vai entregar para o pai. O pai diz assim: então quem foi que eu abençoei? Se não foi você, quem foi que eu abençoei? Eu abençoei Jacó. Então sobrou alguma bênção para mim? Não, para ti não tem bênção não. A bênção já foi dada a Jacó. E aí a mãe ficou com medo. Agora os irmãos vão se matar, agora vão se destruir, agora vão acabar um com o outro. E pegou Jacó e disse: olha, Jacó, vai para a casa dos meus parentes, lá aonde eles estão, e pega uma das filhas de Labão e toma por esposa. E Jacó foi embora, fugiu do irmão. E no meio do caminho, então, ele para em determinado lugar e diz as Sagradas Escrituras que ele pega uma pedra, coloca como travesseiro, deita, dorme, tem uma visão celestial maravilhosa. Ele vê uma escada colocada na terra que chega no céu, os anjos sobem e descem por ela, e em cima Deus determinando, abençoando, derramando as bênçãos sobre a vida de Jacó, dizendo que seria com ele, que estaria com ele. E neste sonho, nesta visão em sonho, Jacó sente tanto a presença de Deus que ele estremece. Ele diz: isso aqui é a casa de Deus, quando ele acorda, e essa aqui é a porta dos céus, é a porta dos céus. E é nesse momento que Jacó faz um voto. Ele faz um voto a Deus. É nesse momento que Jacó se posiciona fazendo um voto a Deus. E é nesse voto que eu quero meditar com todos vocês. Veja bem como foi esse voto, porque esse voto é revelador. São as entrelinhas da Bíblia Sagrada que nos fazem entender o seu contexto. São os pontos e vírgulas que nos fazem entender o que significou, o que aconteceu naquele momento, o que foi na verdade que as pessoas trataram, os assuntos, as formas. A Bíblia não deve ser lida rapidamente, a Bíblia deve ser analisada versículo por versículo, palavra por palavra que é anunciada, para que a pessoa tenha um verdadeiro entendimento. Nós vamos fazer a exegese, que é a interpretação do voto de Jacó, agora, para que você possa entender como foi esse voto. Veja bem, o versículo 20 do capítulo número 28 diz assim: e Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo, Deus tem que ir comigo, e me guardar nessa viagem que eu faço, Ele tem que me proteger. Tem bichos peçonhentos, tem feras famintas, tem muitos homens cruéis e sanguinários. Se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que eu faço, e me alimentar, me der pão para comer, e vestidos para vestir, ou seja, eu quero andar limpinho, eu quero trocar de roupa, eu preciso de vestidos, eu preciso de pão, eu preciso que Deus esteja comigo e me proteja, e eu em paz tornar a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E agora? Até aqui, o Senhor não era Deus de Jacó?
É o que dá a entender. Ele tem o sonho, ele sai, ele entra naquele vale, ele sonha, ele acorda, e quando ele acorda ele faz esse voto: olha, se você me abençoar, se o Senhor me abençoar, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, se o Senhor me der alimentos, se o Senhor me der roupas, se eu for e voltar em paz, então o Senhor vai ser o meu Deus. O Senhor só vai ser o meu Deus se tudo isso acontecer. Se isso não acontecer, o Senhor não será o meu Deus. Ou seja, ele não servia a Deus, e ele agora, naquele momento, ele estava tomando uma decisão em servir a Deus. É como muitas pessoas que vêm à igreja e dizem que estão salvas, mas não obedecem a Cristo, não andam em Cristo, não vivem em Cristo, não se alimentam de Cristo, não estão na presença do Senhor Jesus, não vivem a santificação, não abandonam o pecado, não deixam as concupiscências da carne. Jacó era assim. Ele queria receber uma vitória para depois servir a Deus, e não somente isso. Veja bem, ele diz assim, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Aí eu me pergunto, por que Jacó faz um voto para dar o dízimo? Ele não é filho de Isaac, ele não é neto de Abraão. Abraão não foi o homem que dizimou a Melquisedeque? Ah, sim. Então não era um hábito dizimar, foi um caso isolado, como eu falei no último estudo. Claro que foi um caso isolado. Abraão, ele dá o dízimo em um momento, isoladamente, do despojo da guerra, não daquilo que ele possui, a Melquisedeque. Depois Isaac não tem nenhuma referência de que ele dizimou, nunca se falou que Isaac dizimou. Aí vem Jacó está na idade de casar, ele ainda não adora o Senhor como Deus, e Deus tem um encontro profundo com ele. Ele diz assim, então, se o Senhor me abençoar, eu vou te dar o dízimo. Ou seja, para mim dar o dízimo, o Senhor primeiro tem que me abençoar. Para mim dar o dízimo, o Senhor tem que primeiro me dar vitória. E aí eu fico pensando naqueles pastores que diziam assim, se não tiver o dízimo na igreja, a gente não sobrevive, não dá, as portas não ficam abertas, tem que ter o dízimo. Tem que ter o dízimo. E aí eles andam para lá e para cá, com caminhonetes, apartamentos à beira-mar, viagens internacionais de avião, isso tudo são com o pretexto de que estão fazendo a obra de Deus, e com o dízimo dos fiéis. O dízimo tem que ser colocado. Só que se estes pastores, estes pregadores, se eles fossem contar com o dízimo de Jacó, eles iam ter que esperar um pouquinho. Porque Jacó fez um voto condicionado. Para ele pagar o dízimo, ele teria que receber um monte de vitórias. Deus teria que ir com ele, guardar na viagem, dar pão para comer, vestidos para vestir, e ele teria que tornar a casa do pai para Deus ser o Deus dele, e para que depois ele pudesse adorar a Deus e aí dar o dízimo. Ele não dizimava semanalmente, ele não dizimava mensalmente, ele não dizimava trimestralmente, ele não dizimava anualmente, ele tinha um propósito condicionado. Olha só o tempo que demorou para ele dar o primeiro dízimo, se é que ele deu, porque veja bem, a Bíblia não faz referência de que ele tenha cumprido esse voto. Eu acredito que ele cumpriu, eu creio, pela fé eu acredito que o patriarca Jacó, ele cumpriu o seu voto. Mas ele sai, ele vai, ele chega na casa de Labão, ele se apaixona por Raquel, e quando ele se apaixona por Raquel, ele faz um propósito de trabalhar, então, uns 7 anos por Raquel. Ele faz o propósito de trabalhar 7 anos para desposar Raquel. E aí, ele trabalha 7 anos aguardando por Raquel. No dia do casamento, Labão vem, dá bebida para ele, ele bebe, enche a cara, não vê nem o rosto da noiva, entra com a noiva, está escuro, bebida, escuridão, e quando ele acorda de manhã não era Raquel, era Lia. Aí ele fica furioso, ele vai à casa de Labão e diz assim, Labão, eu trabalhei por Raquel, não por Lia. E Labão diz assim, não, eu sei que você trabalhou por Raquel, só que aqui é nosso costume, a mais velha tem que casar primeiro, e você casou com a mais velha. Não, mas eu quero Raquel, não quero Lia. Se não tem problema, mais 7 anos de serviço para você, mais 7 aninhos, passa uma semana, você cumpre os votos da Lia, e aí depois dessa semana você casa com Raquel, e aí casando com Raquel você trabalha mais 7 anos, e aí se vão 14 anos, só que passam 14 anos trabalhando por 2 mulheres, e junto com essas 2 vem mais 2,
que são as servas de Raquel e de Lia, Zilpa e Bila. E aí ele tem 4 mulheres, e com as mulheres vêm os filhos, e com os filhos vem uma família grande, e ele não tem dinheiro para sustentar ninguém, ele não tem recursos para sustentar a sua família, ele está na mão de Labão, ele está preso na mão de Labão, e aí ele trabalha mais 7 anos pelo seu grande rebanho. Ele trabalha mais 7 anos para conquistar as suas posses. E aí se passaram 21 anos, eu acredito que um pouco mais, 21 anos se passaram. Então eu digo que se esse pastor que faz as viagens, que precisa do dízimo todo mês, e ele precisasse do dízimo de Jacó, ele não ia conseguir fazer a obra de Deus, se ele não tivesse muita coragem, se ele não fosse que nem Paulo, que saía pregando com coragem, destemido, caminhando, andando de porta em porta, ele não faria a vontade de Deus, porque Jacó só iria dizimar, se ele dizimou, depois que ele voltasse à casa do seu pai. E aí ele volta, se encontra com Esaú, vai ao vale, luta com um anjo. Essa luta com um anjo é uma coisa que eu também não entendo, né? Ele vai e luta a noite inteira com um anjo, ele queria receber a bênção, segundo o que está escrito na Bíblia, ele disse: eu só te largo se me abençoares. Aí o anjo acabou abençoando, foi uma noite inteira lutando com o anjo para ser abençoado, ele lutou para ser abençoado, ou seja, Deus não queria abençoá-lo naquele momento, e ele teve que lutar com o anjo para ser abençoado, acabou sendo ferido na sua coxa, tendo ficado manco, porque ele queria a bênção naquela hora, e a luta dele foi para que receber essa bênção. Ou seja, ele foi, trabalhou 21 anos, voltou abençoado, tudo que ele pediu a Deus naquele momento do voto, Deus deu para ele. A Bíblia só não nos traz o momento em que ele cumpriu o voto. Esse é o voto de dizimar de Jacó, um voto condicionado às bênçãos de Deus. Primeiro Deus dá, depois ele cumpre. Não é diferente. Não era a prática da família. Se fosse prática da família, ele não precisava fazer o voto. Estas são as referências que nós temos de dízimos sendo apresentados a Deus antes da lei mosaica. Nada mais nas Sagradas Escrituras nós encontramos sobre o dízimo antes da lei mosaica. Na próxima aula, nós vamos falar da instituição do Estado teocrático de Israel. E como consequência da instituição do Estado teocrático, nós traremos a lei mosaica, a lei dada por Deus a Moisés, para que os filhos de Israel pudessem estar exercendo dentro desse Estado teocrático que foi instituído no deserto. E dentro desta lei, nós vamos encontrar o dízimo. Sobre o dízimo da lei é o que estarei falando na próxima aula. Até lá.